Bom, hoje nós vamos dar continuidade então ao nosso estudo do livro de Filipenses e a gente está falando sobre a felicidade, né? Então, aqueles que vêm acompanhando, a gente está há algumas semanas falando sobre isso, falando sobre algumas dicas que Paulo nos dá a respeito da felicidade enquanto ele estava preso. É muito interessante porque ele está na prisão, ele foi preso em Cesareia, foi mandado de navio, o navio afundou, acabou indo parar numa ilha, nessa ilha ele foi picado por uma cobra, daí resgataram eles da ilha, daí ele foi para Roma, lá ele acabou preso de novo, está acorrentado a um soldado 24 horas por dia, não tem liberdade para nada, não tem intimidade para nada, e ainda assim ele escreve um livro falando sobre felicidade. E é com ele então que a gente está aprendendo algumas dicas, alguns hábitos, para nós também podermos usufruir dessa felicidade, dessa alegria incondicional que Paulo encontra, né? Então, evidentemente, para nós cristãos, falamos, isso é meio óbvio, né? Minha alegria está em Jesus, minha felicidade está em Deus. Mas quais são os hábitos, quais são os passos práticos que nós podemos dar para que tenhamos a felicidade, tenhamos a alegria como consequência nas nossas vidas, e não os problemas e as atribulações e os conflitos que normalmente nós temos, não é? Então é isso que a gente está fazendo durante esse estudo. Hoje já é a parte 4, se você não assistiu a parte 1, 2 e 3, elas estão no nosso site. Tem lá uma parte, nosso site está meio em construção, está meio começando, mas tem um lugar lá que você vê lá um cliquezinho mensagens, você clica lá e você tem a possibilidade de acessar, beleza? Então tá bom. Bom, quem tem filho aqui? Eu tenho. Vocês já viram quando a criança está brincando e ela está feliz e está sorridente, né? E está aquele auê em casa, já viram isso? Está aquela correria, daí o que você pensa? Todo pai pensa assim, isso vai acabar em choro. Não é engraçado isso? Quando você vê os filhos muito agitados, e corre, vai, vem, e sobe a escada, e desce a escada, e pega a bola, e joga a bola, mas não vai demorar, isso vai acabar em choro. E isso normalmente acaba em choro. É ou não é? Não é assim? Como a nossa felicidade é volátil. Num momento você está super feliz, você está radiante, até você chutar a quina da cama com o seu dedinho, principalmente numa manhã fria, né? Acabou a sua alegria, né? Você está assim, ai, que dia lindo, o dia que o Senhor fez. Pronto, já foi-se o dia que o Senhor fez o vinagre, né? Ou você está dirigindo na cidade, ouvindo o seu louvor favorito, está lá ouvindo Michael Smith, né? Oh, aleluia. Aí alguém te fecha. Abençoa, Senhor, manda fogo. Acabou sua felicidade. A nossa felicidade é muito volátil. A gente é muito rápido para perder a felicidade. Então hoje nós vamos dar uma olhada, nós vamos continuar estudando Filipenses, nós vamos começar do versículo 12, semana passada, semana retrasada, nós fomos até o versículo 11, hoje nós vamos começar no versículo 12, e nós vamos ver mais 5 sugestões que Paulo nos dá para mantermos um coração feliz, para permanecermos felizes. Como dessas dicas nós já falamos na semana retrasada, então eu não vou repetir, então eu vou falar só sobre 4. Mais uma vez, uma pregação quadrangular para vocês, tá bom? Então vamos lá, Filipenses 2, 12 a 18, vou fazer como antes. Vamos ler o texto inteiro, tá? Aí depois eu volto pegando pedacinho por pedacinho para a gente ver o que ele está querendo dizer por partes. Beleza? Filipenses 2, 12 a 18. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, lembre-se, ele está na prisão, está escrevendo para eles da prisão, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Esse temor, ele quer dizer um respeito profundo, tá? E o tremor não é ficar tremendo lá, ele está dizendo uma reverência, humildade, é você reverenciar aquilo que lhe foi ensinado, né? Você respeitar aquilo que lhe foi ensinado, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida.
Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o sacrifício que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Bom, a chave de todo esse texto que a gente vai trabalhar hoje são os versículos 12 e 13. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Então rabisca aí, se você trouxe sua Bíblia, rabisca, se você está usando qualquer coisa aí, clica lá naquele highlightzinho, né, na palavra ponham em ação, e na palavra, no texto, efetue em vocês. Então o que significa pôr em ação, gente? Quando ele fala ponham em ação a salvação, o que é isso? Ele está falando conquiste a salvação? Não. Ele coloca em ação, quer dizer, atue, haja com a salvação, com aquilo que a salvação já te deu. Ele não está falando você tem que conquistar a salvação, você tem que buscar a salvação. Não, porque você já está salvo, né? Porque lá em Efésios 2:8 ele diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. É pôr em ação, é exercitar, colocar em prática aquilo que Deus já te deu, aquilo que Deus já te entregou. É como quando você vai para a academia. Quem malha aqui? Alguém aqui malha? Academia? Cadê? Flávio? Irmão do Flávio. Você malha, né? Irmão do Flávio malha, cara, é forçudo. Cadê o Victor? O Victor saiu. Quem mais que malha? Ah, o Kirk malha, né? Ó, por exemplo, quando eu vou malhar, né? Olha eu malhando, né? Quando eu estou lá malhando, né? Gostaram da foto desse? Só eu malhando, né? Não, eu estou mais para esse aqui, né? Ah, esse sou eu malhando. Eu tinha falado o seguinte, que esse aqui era eu malhando, né? Olha eu malhando. Eles iam falar, só que não, né? Na verdade, esse sou eu malhando, né? Então, tá mais para esse aqui, né? Muito bem. Mas é isso. Então você vai para a academia, você não vai criar um músculo, você não vai trazer à existência um músculo que não existe. Você vai exercitar um músculo que já está lá, só que ele está dormente. Aí você dá aquela corrida, fica tudo meio dolorido, né? As perninhas doídas. Por quê? Você exercitou a sua musculatura. É disso que Paulo está falando, exercitar a sua fé. É você pegar aquilo que Deus já te deu e colocar em ação e fazer isso funcionar para algo, né? Então hoje nós vamos ver alguns exercícios que vão nos ajudar a fazer exatamente isso, exercitar a fé, exercitar a salvação, exercitar todo esse conteúdo que Deus já colocou em nosso coração, só que às vezes também está meio dormentezinho, está meio acomodado, está meio dormindo em cima da bola ali, da bola suíça, né? Então a gente vai colocar isso aí em prática. Mas, como tudo que eu tenho dito nessa série, vocês vão ver que isso é muito fácil de entender. Não tem nenhuma, como diz o americano, rocket science, né? Não é uma ciência aeroespacial, é algo muito simples. Mas nem por ser simples é fácil. Afinal de contas, tem algum gordinho aí, além de mim? Os gordinhos. Você sabe o que você precisa fazer para emagrecer ou não? Sabe, Cláudio? Sabe? Sabe, João? O que tem que fazer? Fechar a boca, né? É fácil fechar a boca? Não. A gente fecha a boca? Não. Então, isso aqui é a mesma coisa. Ah, mas então por que falar se é difícil de fazer? Justamente porque é difícil de fazer, a gente precisa estar sempre falando, para nós nos lembrarmos, né? E para nós sermos confrontados com a palavra de Deus, e ela vai gerar a mudança que precisa haver no nosso coração. Beleza? Então, primeiro ponto, primeira dica que Paulo nos dá, primeiro hábito, primeiro exercício que nós precisamos fazer para nós termos uma vida de alegria, uma vida de felicidade, é abandonar o medo. Por quê? Porque não dá para ser feliz e ter medo ao mesmo tempo, não é verdade? Sim ou não? Você consegue ser feliz enquanto você está com medo? Não dá. Ou você é feliz, ou você tem medo. E se tem uma coisa que amplifica o medo, é a sensação de estar sozinho. Lembra quando você era criança e tinha medo de ficar sozinho no quarto? Alguém lembra disso? Alguém aqui tinha medo de ficar sozinho no quarto? Eu tinha medo de tomar banho, gente. O povo achava que eu era porquinho,
Mas na verdade não é que eu era porquinho, é que eu tinha medo de tomar banho, porque a gente morava numa casa de madeira muito velha, e os cantos assim embaixo era tudo meio podre, então tinha uns buraquinhos assim, né? Aí ficava aquele escuro. Aí eu ia tomar banho, eu era pequenininho, eu ficava com medo, acho que algum irmão mais velho, meu irmão mais velho é ótimo de fazer isso, né? Falar que o bicho vai te pegar, né? Que o monstro vai te agarrar, né? Eu ia tomar banho e ficava olhando pro buraco, né? E assim, que hora que o bicho vai enfiar a mão e vai me pegar, né? Aí eu não queria tomar banho, né? Daí eu apanhava porque eu não tomava banho, mas era uma injustiça, porque não é que eu não queria tomar banho, eu tinha medo do buraco, né? Então, uma outra casa que a gente morava, também de madeira, às vezes entrava gato no forro. Meu Deus do céu, pensa no moleque com medo, né? Aí minha mãe ia dar aula, minha irmã ia para a faculdade, ficava sozinha em casa, de repente estou lá deitado, aquele troço no forro, meu Deus do céu, aí, nossa, né? Aí era catar cabo de vassoura, bater no fogo, quem tá aí? Tô armado! Né? Porque medo de estar só. A solidão amplifica os nossos medos. Uma coisa que é pequenininha, que às vezes não é nada, de repente se torna uma coisa gigantesca, porque você está só e você acha que por estar só você está desprotegido. Ninguém vai me ajudar, ninguém vai me socorrer. E se acontecer algo comigo, e se realmente for uma ameaça, quem vai me socorrer? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é lembrar, que nós precisamos lembrar, o nosso antídoto contra o medo, é lembrar em primeiro lugar que Deus está em mim. Deus está em mim. Segundo, Deus age em mim, que é o que o versículo 13 diz. É Deus quem efetua em vocês. Deus está agindo em mim, Deus está operando em mim. Tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Né? Inclusive essa palavra efetua, eu fui dar uma olhada na Bíblia amplificada, ela diz o seguinte, no original ela significa, é a palavra grega energeia. Energeia, que adivinha o que é? Energia. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, é Deus quem te dá a energia para mudar, a força para mudar. Às vezes você acha assim, eu não tenho mais forças. O que Paulo está falando é que é Deus quem te dá força para mudar. Deus te dá energia para mudar. Para mudar o quê? Aquilo que Ele quer mudar na sua vida. Né? Não necessariamente ficar fortão igual na foto, mas ficar um fortão espiritual, para Ele. Deus nos dá essa energia. E aí em João 14, 18, ele diz o seguinte, não os deixarei órfãos. Olha que linda essa promessa, não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês, dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. E naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Por que eu vou ter medo? Por que eu vou ter medo se Jesus está falando que Ele está em mim e que Ele opera em mim? E mais, Paulo fala o seguinte, a nossa vida está escondida em Jesus, escondida em Deus. E o texto que todo mundo sabe de cor, que diremos, pois? Se Deus é por nós, todo mundo sabe de cor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que eu vou ter medo se Deus está em mim, se Ele opera em mim e se Ele é por mim? Se Ele é por mim. Pensa. Então, nosso primeiro exercício é toda manhã eu me levantar e falar, Senhor, eu agradeço porque hoje o Senhor está em mim, porque hoje o Senhor age em mim e hoje o Senhor é por mim. Sabe? Essa precisa ser nossa oração matinal, nossa oração da meia-noite, não sei, a hora que bate aquela insegurança, o Senhor está em mim, o Senhor age em mim e o Senhor é por mim. Né? O Senhor é por mim. Eu preciso decorar isso, cola no vidro lá do espelho do seu banheiro, no espelho do seu armário, enfim, algum lugar que todo dia você olha para isso e você lembra disso. E com isso você fala, medo, você não tem vez aqui, cara, porque, quer saber? O Senhor está em mim. E o Senhor está agindo em mim. E Ele é por mim. Então, você não tem vez. Você não tem vez. Bom isso ou não? Isso é ótimo. Nós não precisamos andar com medo, porque Ele está conosco. E Ele é pornosco, não existe isso, né? Ele é por nós. Ele está conosco e Ele é por nós. Dona Marida deu até um arrepio agora, né? Pornosco, logo. Segundo hábito. E esse é bem fácil. Seja agradecido. Versículo 14. Olha só o que ele fala. Agora é um...
tapa na cara, né? Façam tudo sem queixas nem discussões. Façam tudo sem queixas nem discussões. Uma das grandes causas da nossa infelicidade é o tal do MRC, modo reclamatório constante. Já falei várias vezes sobre isso, vou falar sempre. É reclamar demais, se queixar demais, reclamar e se queixar. E eu sei que isso é difícil porque essa é a natureza humana, nós somos meio que ligados dessa forma, de olhar tudo que é negativo. Quer ver uma experiência? O que vocês estão vendo aqui? Vamos lá, o que vocês estão vendo aí? Um ponto preto. Ninguém viu a página branca inteirinha? Sacanagem, né? Mas a primeira coisa que você vê é o quê? Tem um ponto preto. Mas você poderia falar, não, é uma tela branca. Que porventura tem um pontinho preto, ali falhou um pixel. A nossa natureza é olhar para aquilo que não está 100%. É já achar alguma coisa. Aqui, tá vendo? Te peguei. Você entra, né? Ontem teve uma festa em casa, aí eu estava comentando com umas senhoras, né? Falei, se fosse festa de homem, né? A gente nem precisava limpar a casa, porque o homem não está nem aí para essas coisas, a maioria, né? Mas como é uma festa de mulher, tem que deixar tudo limpinho, porque a mulherada a mulherada repara, né? Aí uma falou assim, repara mesmo. Eu sei como é que é, elas vão entrar em casa, não vão olhar tudo que tem de bonito, vão olhar assim, povo porco. Essa é a nossa natureza, olhar e reparar. E pior, reparar no que está ruim, a gente não repara no que está bom, a gente não olha para tudo que está perfeito. Você não olha para o céu que está lindo, céu de brigadeiro, um azul maravilhoso, clima gostoso, você fala assim, porque, nossa, que frio, saí, pisei no chão gelado. Para com isso, gente. Paulo está falando, faça tudo. É alguma coisa? Não, tudo, sem queixas, nem discussões. Seja agradecido, reclame menos. Você acha que a sua vida seria mais feliz ou não, se você reclamasse menos? Seja honesto. Você seria mais feliz ou não? Se você olhasse mais para as coisas positivas, deixasse de olhar para o negativo. Isso não é difícil de entender, gente. É fácil de entender. O difícil é praticar, né? Então, quando vem aquele pensamento de reclamação, aquela coisa de não está bom, não é assim que eu quero, lembra? Não. Eu tenho que programar o meu coração, eu tenho que mudar o meu canal, eu tenho que sair desse modo reclamatório constante e começar a ser agradecido. Inclusive há promessas para isso, eu não vou entrar nelas porque não dá tempo, mas há inúmeras promessas para coração agradecido. Levai as suas petições a Deus com ações de graças. A palavra deixa claro, você quer pedir algo a Deus, peça com coração agradecido. E eu tenho a minha teoria, que nós não recebemos muita coisa que pedimos, porque nós reclamamos demais. Nós reclamamos demais. E a reclamação eu creio que ela bloqueia a bênção, muitas vezes, do que Deus quer nos dar. Porque nós não temos um coração agradecido. Então, seja agradecido, reclame menos. Que mais? Começamos falando o quê? Abandone o medo, né? Então, abandone o medo. Lembre que Jesus, que Deus está em você, que Ele está operando em você e que Ele é por você. Segundo, seja agradecido, reclame menos. Terceiro, menos fácil, mantenha uma consciência limpa. Como assim mantenha uma consciência limpa? Se você quer ser feliz, você precisa estar livre da culpa. A culpa, gente, é uma mochila pesada que nós carregamos para onde a gente vai. Onde você vai, você leva ela junto. E as pessoas que se sentem culpadas, elas se tornam agressivas, elas se tornam defensivas, né? Porque elas acham que todo mundo está olhando e condenando. Os outros nem sabem do que está acontecendo, os outros não têm a menor ideia, mas ela se sente culpada. E porque ela se sente culpada, ela se sente mal e ela carrega essa bagagem. Então nós precisamos sair e nos livrar dessa culpa. E no versículo 15, Paulo está falando o seguinte, para quê? Para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis. Irrepreensível é alguém que não pode ser repreendido por nada, eu não tenho como te dar uma bronca, porque não tem nada para eu te dar uma bronca. É disso que Paulo está falando. Filhos de Deus inculpáveis, quer dizer que você não tem a culpa em nada, no meio de uma geração corrompida e depravada. Como é que está a nossa geração? Vocês acham que falar que ela é corrompida e depravada é demais ou não?
Ou descreve bem? Descreve, né? Parece que Paulo está escrevendo para nós hoje. A nossa geração está corrompida e ela está depravada. Na qual nós, já me incluí aqui, na qual vocês, né? Nós brilhamos como estrelas do universo. O que Paulo está falando é você ter uma vida tão limpa, uma vida tão pura, tão bacana, que as pessoas olhem para você e falem assim: nossa, essa pessoa é diferente. Essa pessoa não é desse mundo. Alguém aqui já foi comprar pedra preciosa alguma vez? Um brilhante, um anel, né? Você chega lá, o cara bota uma toalhinha preta, normalmente um veludinho preto, aí ele coloca as pedrinhas ali em cima. Por que ele põe aquele paninho preto? Para a pedra brilhar mais, para destacar mais. É disso que Paulo está falando. A coisa está tão feia lá fora, o negócio está tão esculhambado, que as pessoas vão olhar para nós e vão falar assim: nossa, esse povo se destaca, essas pessoas brilham no meio dessa escuridão toda. Vocês acham que é isso que o Brasil precisa? Sim ou não? Sim. Exatamente. Agora, eu falei isso outro dia, eu falei, para mim, o problema do Brasil, o problema que o Brasil vive hoje, é o problema da igreja de hoje. É a igreja que parou de brilhar. Porque se a igreja como um todo, não estou falando dessa ou daquela, mas se a igreja de Cristo como um todo fosse assim, pura, irrepreensível, inculpável, brilhando como estrela do universo, nós não estaríamos nessa situação com o número de cristãos que nós temos no Brasil. Então a gente tem que olhar para o espelho e falar: peraí, gente, essa palhaçada toda que está acontecendo aí, começou, né? Não estou falando que é culpa exclusiva da igreja, mas a igreja permitiu, a igreja deixou. Porque não se envolveu politicamente? Não, porque não brilhou bastante. Nós precisamos brilhar, nós somos chamados para brilhar. Aliás, daí vem o nome da nossa igreja, Missão 5,16, né? Tudo bem? Quem não sabe o que é, pega a Bíblia e olha lá, Mateus 5,16, você vai entender. É disso que Paulo está falando então. Olha só o que Salmo 119 diz o seguinte: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. Mateus 5,8, as bem-aventuranças: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Aí eu peguei aqui na minha versão expandida, que eu gosto muito, fala assim: abençoado, né? Ela fala assim: abençoado que está na presença de Deus e que é espiritualmente maduro, são os puros de corações. Que tal? Você quer ser abençoado? Você quer estar na presença de Deus? Você quer ser espiritualmente maduro? Né? Seja puro de coração, que aí ele define assim: quem é puro de coração? Aquele que tem integridade, coragem moral e o caráter de Deus. E esses verão a Deus. Não é fraco não, hein? Bacana, né? Aí, Salmo 32:1. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz, uma outra versão fala, que alívio é aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. E aqui nessa versão é mais legal, ele fala assim, quer ver? Vê se você não quer isso para a sua vida. 32, deixa eu achar. Abençoado, olha como ele define abençoado. Abençoado, ele coloca assim: afortunado, próspero, favorecido por Deus. Gostaram? Afortunado é cheio de fortuna. Próspero, favorecido por Deus é aquele cujas transgressões são perdoadas e aquele cujo pecado é coberto. Aliviado, é um alívio aquele homem a quem o Senhor não impõe impureza. Gente, quando eu falo próspero, afortunado, favorecido por Deus, não é isso que todo mundo quer? Sim ou não? Não é isso que as pessoas correm o tempo todo atrás? Fortuna, prosperidade, né? O que a Bíblia está falando? Você quer ter tudo isso? O que você precisa ser? Puro de coração. Puro de coração. Essa é a contracultura divina. Isso aqui é o que a Bíblia fala que é a loucura. É a loucura de Deus. Porque o mundo está falando assim: corra atrás dos diplomas, corra atrás do trabalho, trabalhe 14 horas por dia, não tire folga. Outro dia eu falei para vocês uma matéria que eu vi no jornal: seja egoísta. Você quer ter sucesso, você tem que ser egoísta. E a Bíblia está falando: você tem que ser o quê? Puro de coração.
Não estou falando que a gente não precisa estudar, que a gente não precisa trabalhar, que a gente não precisa correr atrás das coisas. Precisamos, sim. Mas antes de tudo aquilo, nós precisamos ser puros de coração. Ser puros de coração. Agora, como que eu vou ser puro de coração? Como é que eu vou chegar nessa condição de que Deus olha para mim e não vê pecado? Porque eu peco, sim ou não? Eu peco. Acontece, sinto muito, desculpa aí, mas eu peco. E não quero falar, mas você também peca. E se você fala que não peca, você acabou de pecar. Porque você peca, né? Como então que a gente alcança essa condição de puro de coração? Só tem uma maneira, gente. Confissão. Confissão. Nós precisamos praticar a confissão. Confessar a Deus os nossos pecados. E Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? E quando você confessa a Deus e você entrega para Deus todas as suas mazelas, todos os seus erros, todas as suas imperfeições, Ele vem e perdoa. E o sangue de Jesus vem e te limpa e te purifica. E aí você se encontra naquela condição que o salmista fala. Você é um puro de coração. Porque você foi perdoado. Você é um perdoado. Você é um limpo. Não pelo seu próprio esforço, não pela sua própria maneira de agir, mas porque Jesus te perdoou. Porque Deus te perdoou. E a gente precisa fazer isso todas as noites. Todos os dias. Encerrar o dia passando a régua, falando: Senhor, tem alguma coisa? Sobrou alguma coisa? Rolou algum lance hoje que sujou meu coração? Eu preciso fazer essa introspecção. Olhar para dentro de mim e perceber: há alguma coisa? Há algo no meu coração. E eu coloco isso diante de Deus. E eu peço esse perdão. É igual levar o lixo para fora. Alguém aqui deixa de levar o lixo para fora todo dia? Todo dia nós chegamos, né, amor? Domingão, chegamos de Cascavel, fomos passear. Semana passada a gente sumiu porque a gente foi passear. Aí chegamos em casa, abrimos a porta. Tem um bicho morto aqui dentro. Uma caatinga. Mas pensa numa caatinga, um cheiro podre, né? Falei: meu Deus, morreu um dos meus gatos. Não, mas não deu tempo de feder desse jeito. Eles devem ter trazido um rato, aconteceu alguma coisa. Então, cheiro de uma carniça dentro de casa. Aí a gente vai entrando, né? Aí chegamos na cozinha, adivinha? Se um filho abençoado e seus amigos não fizeram um churrasco e largaram um monte de carne, um monte de linguiça, né, dentro da pia. Ali, fermentando, né? Aquela coisa deliciosa. Você imagina, Rosa, você entra e dá de cara com isso. Era que você tinha um passamento, né? Ai, meu Deus. Aquela carniça, eu falei: meu Deus, que esse abençoado me larga o lixo na pia, me larga o resto de carne, de linguiça. Aquela carniça. Às vezes o nosso coração está essa mesma carniça. Dias e dias de lixo sem pôr para fora. Aí você fica se sentindo culpado, você fica se sentindo amargurado, você não consegue ficar feliz. Por quê? Porque você está carregando aquela bagagem de toda a sua culpa. Em relação a Deus e em relação às pessoas também. Porque você fez alguma coisa, você pisou na bola, você, enfim, aconteceu. E você não lidou com isso. Para você se livrar disso, igual é tirar aquele lixo, limpar aquela pia, você precisa tirar o lixo do seu coração. Você tem que chegar diante de Deus e falar: Senhor, está aqui. Está aqui toda a minha podridão, está aqui toda a minha sujeira. Vem limpar o meu coração. E se há algo que você fez contra alguém, é a mesma coisa. Ah, Eli, mas eu não consigo falar com a pessoa ainda. Então chega diante de Deus e fala: Senhor, eu preciso resolver isso com fulano. Mas eu ainda não tenho a coragem, eu ainda não tenho a condição, que o Senhor me capacite. Porque é o Senhor que põe em mim o desejo, tanto o querer quanto o realizar. Então eu quero, me ajuda a realizar. Me ajuda a fazer. Mas toma uma decisão. Qual é a decisão? Limpar o seu coração. Tirar essa culpa. Receber o perdão. Receber o perdão. Amém? Quarto e último ponto, quarto e último hábito, ou exercício para a gente ter uma vida feliz. Memorizar e praticar a palavra. Esse eu já falei outro dia, vou falar um pouquinho mais rápido, né? Paulo fala o seguinte no versículo 16: retendo firmemente a palavra da vida.
Retendo firmemente a palavra da vida, gente, sabe o que significa isso? Sabendo a palavra. Nós precisamos saber a palavra, nós precisamos conhecer a palavra, e não me entendam mal, isso não é legalismo, daqui a pouco vocês vão entender. Vocês vão ver que não tem nada a ver com legalismo, não tem nada a ver com carne boa, não tem nada a ver com regras, mas o conhecer a palavra, gente. Vamos voltar para a nossa ilustração da malhação. O Ricardo, quando você vai dar os seus pedais aí, antes do pedal, o que você faz? Você alonga, sabia que você fazia isso. Você é um cara esperto, alonga. O que mais que a gente faz antes de um exercício físico muito intenso? Aquece. Mais alguma coisa? Algum jogador de futebol aí? Né? Cadê? O que faz o atleta? Um atleta jogador de futebol. Ele chega no campo e vai lá jogar. Mas o que ele fez antes dele poder jogar? Fez aquecimento, alongamento. Durante a semana ele faz musculação. Por exemplo, faz fortalecimento da perna, core. Né? Eu tenho problema de coluna. Meu médico falou o seguinte: você tem que fazer core. O que é core? Abdominal, que eu adoro, vocês podem imaginar o quanto eu gosto de fazer abdominal, né? E o abdominal invertido, que é para fortalecer as costas, que eu também amo. É uma delícia fazer aquilo, é super gostoso. Né? Já doeu os bicos do papagaio, né? Então, gente, conhecer a palavra é como isso, é uma preparação. Você vai entrar num jogo, mas você não aqueceu, você não malhou antes, você não alongou, aí você não está preparado para o jogo. Sabe? Não conhecer a palavra é o soldado que entra no campo de batalha sem munição. O cara vai lá, ele está com o fuzil na mão, mas não tem munição. Ele só dá chabu. A palavra é isso. A gente precisa conhecê-la para nós termos o recurso que nós vamos precisar no nosso dia a dia. É o nosso aquecimento, é o nosso alongamento. Tá? E a gente precisa, para sair da tristeza, para mudar a nossa para sair da tristeza, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Por quê? Você sabia que as suas atitudes, a maneira com que você age, ela é consequência da maneira com que você se sente. No curso de casal a gente fala bastante sobre isso, né? Eu ajo de acordo com os meus sentimentos, e os meus sentimentos são de acordo com os meus pensamentos. Então eu penso de uma maneira, esse pensamento me faz sentir uma emoção, essa emoção me faz agir. Se eu estou agindo com tristeza, se minha vida é uma vida de tristeza, é porque eu tenho como emoção a tristeza, e se eu tenho emoção tristeza, eu tenho pensamentos de tristeza. E o que a palavra diz? Nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. Como? Tendo a nossa mente transformada. Como que eu vou ter minha mente transformada? Através da palavra. Eu preciso voltar para a palavra. Para ser capaz de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você acha que se você entrar na boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você vai ser feliz? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Tudo isso começa na transformação da minha mente. Como que eu vou transformar minha mente? A palavra. Se eu ficar pensando noite e dia num problema, vai resolver o problema? Sim ou não? Não. Você faz isso de vez em quando? Você fica pensando, você fica matutando nos problemas? Sim? Alguém aqui é normal, como eu? Sim? Você fica pensando, acorda de noite pensando no problema? Acorda? Tem dificuldade para dormir pensando no problema? Tem dificuldade? Cláudio? Tem? Acorda cedo já pensando no problema? Sabe o que você tem feito, então? Você tem meditado no problema. Porque isso aí de você ficar pensando o tempo todo numa coisa se chama meditação. Você medita, tá vendo? Te peguei. Eu não medito, esse negócio não é de Deus, não. Meditar é de Deus, sim, gente. Meditação transcendental é outra história, não é disso que eu estou falando. Estou falando de meditação. Você medita nos seus problemas dia e noite. Você já sabe meditar. A questão é mudar no que você medita. Ao invés de meditar nos problemas, começar a meditar na palavra. Então você substitui. Quer saber? Em vez de eu ficar pensando no problema, eu vou começar a pensar na palavra que tem a solução para o problema. Aí eu medito na palavra. E a meditação na palavra, eu estar na palavra, eu pensar na palavra, eu memorizar a palavra, vai mudar os meus pensamentos e vai mudar o meu coração, a minha emoção, e vai mudar a minha atitude, a minha maneira de agir.
E aí eu vou ter consequências boas e vou ter consequências felizes. Então nós precisamos entender, gente, que a palavra é para quando a gente precisa da palavra, para aqueles momentos em que a gente é confrontado na vida, sabe? A gente acha que precisa da palavra assim, eu tenho que saber os versículos de cor para impressionar as pessoas. Não, não é para isso. Não é para isso. O crente gosta disso, impressionar os outros, né? Mas não é para isso. Quem você precisa impressionar é você mesmo. É o seu próprio coração, é confrontar o seu próprio coração. E a hora que vier aquele medo, você lembrar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. 10.000 cairão à minha direita, 1.000 cairão à minha direita, 10.000 cairão à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Ou quando eu estiver cansado, eu lembrar que a alegria do Senhor é minha força, e que os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão, e subirão com asas como águias, e por aí vai. E a hora que eu estiver triste ou abatido, lembrar que são abençoados aqueles que choram, que têm o coração quebrantado. Então, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, sabe? É disso que eu estou falando. Quando eu achar que não há mais saída, eu lembrar que Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor das minhas circunstâncias, e que Ele não se alegra com o meu sofrimento, e que pelas suas pisaduras eu fui sarado, e que nele eu posso todas as coisas. Amém? É isso, gente, eu convencer o meu coração. Eu lembrar que na Bíblia, como eu disse na Páscoa, há mais de 7.000 promessas. 7.000 promessas. Qual delas você precisa hoje sobre a sua vida? Agora, se eu não conheço essas promessas, não tem como eu utilizá-las. É a minha arma que não tem munição. Eu tenho arma, mas eu não uso a munição. Qual é a munição? Eu tenho que conhecer o que está na palavra. Mas eu não vou me alongar nisso, eu não vou falar mais sobre isso, porque eu já falei sobre isso outro dia. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês, que é, a Bíblia não foi escrita para o benefício de Deus, gente. O sonho divino não era ser autor do maior best-seller da história, tá? Escreva o que eu estou falando. Deus não precisa da Bíblia. A Bíblia não foi escrita para elevar o ego de Deus. Tem gente que eu acho que pensa que é isso, né? Nossa, Deus é o grande autor da Bíblia. Deus não está preocupado com isso. A Bíblia foi escrita para o meu benefício, a Bíblia foi escrita para o seu benefício. Deus deixou esse livro para nós. Não é para a glória dele, a nossa vida é para a glória dele. Esse livro é a maneira pela qual nós aprendemos e nos aprofundamos e mergulhamos naquilo que ele tem para nós. E recebemos dele o que ele tem para nós. Então, mergulhe na palavra. Mergulhe na palavra. Volta para a palavra. Há dia 31 de fevereiro, dia 1 de fevereiro tem 31, dia 31 de janeiro, foi 31 de janeiro, Carlos? Que a gente fez aqui a palavra, 31 de janeiro, né? Eu fiz uma palavra só sobre a palavra. Eu fiz uma palavra sobre a palavra. Né? A gente fez um culto sobre a palavra. Então, acessa, está lá ou não? Vai estar lá no site. Acessa lá e dá uma olhada. É importante isso, gente. Eu não vou me alongar, porque eu já falei sobre isso antes. Mas nós precisamos mergulhar na palavra. Então, acessa lá, dá uma olhada, assista. Né? Veja com mais detalhes como é importante nós conhecermos a palavra. Nós voltarmos para a palavra. Nós temos essa munição que ela nos oferece. Nós sabemos essas promessas. Amém? Bom, no versículo 17, Paulo ainda menciona o serviço que os filipenses exercem, quão feliz ele é pelo tanto que eles servem e tal, mas eu não vou voltar nisso, porque 2 domingos atrás eu falei sobre o exemplo que Jesus nos deu através do seu servir. Se você não assistiu, também entra lá no site e assista. Né? Mas o bottom line é, se eu quero ser feliz, eu preciso servir a Deus servindo aos outros. A maneira pela qual eu sirvo a Deus é servindo as pessoas. A gente se confunde, às vezes, a gente acha que vindo à igreja, cantando, lendo a Bíblia, nós estamos servindo a Deus. Não, nós não estamos. Tudo isso, a igreja, né, o cantar, a palavra, é para o nosso próprio benefício, é para o nosso próprio crescimento, é para nos aproximar de Deus, mas nós não estamos servindo a Deus, nós estamos buscando a Deus. Você quer servir a Deus, você serve as pessoas, você atende as pessoas, né? Então, se você não assistiu, assiste lá, não vou falar mais sobre isso, porque agora nós vamos encerrar.
Mas eu queria contar um caso para vocês antes. Em fevereiro eu dei um workshop sobre planejamento de vida e eu tenho uma amiga, Márcia, que ela é personal trainer de atletas, né? Então ela treina o pessoal que está corrida, o pessoal aí que malha e tal. E aí a Márcia, ela é muito amiga minha, muitos anos, a gente foi escoteiro junto em 1900 e qualquer coisa. E aí ela falou, nossa, Eli, você está muito gordo, você tem que treinar comigo, né? Ela é bem gentil, assim, bem agradável, né? Você está obeso, né? Você está horrível, você tem que começar a treinar comigo e tal, eu vou te fazer entrar em forma, pererê. Falei, não, legal, vamos lá, vamos fazer então, né? Ela falou, tudo bem, só que é o seguinte, você vai ter que ir no médico, vai ter que fazer um exame de esforço, vai ter que fazer um eletrocardiograma para eu ver o quanto que eu vou poder te massacrar, né? Aí eu já dei aquela desanimada, né? Tem que ir no médico, né? Falei, mas Márcia, não sei, não quero, não é a hora, porque eu já faço anualmente, né, um check-up, né? E eu falei, Márcia, agora não está na época, né? A época, na verdade, é em julho, está chegando. E vou levar uma bronca do médico, né? Mas eu não queria ir agora fazer todos esses exames, e, enfim, acabei não indo, acabei não começando a correr, estou mais gordo ainda, né? Mas o bottom line é o seguinte, toda vez que você começa algum exercício novo, quando você começa a malhar, se você for numa academia boa, tá? Não estou falando aquelas academiazinhas mequetrefe que te bota lá para puxar ferro e pronto, né? Se você for numa academia boa, o que o personal trainer, o que o professor vai falar? Você tem que fazer um exame do coração. Você tem que fazer um exame do coração, porque corre o risco de você infartar no meio do campo, né? De vez em quando a gente vê uns caras morrendo aí jogando futebol, né? Não é verdade? Por quê? Porque o cara não fez o exame, não sabe a condição do coração dele, ele resolve malhar, ele chega lá, apaga, né? Até atleta acontece isso. Então, antes da gente fazer esses 4 exercícios que eu propus aqui para vocês hoje, nós também temos de fazer um exame do nosso coração e avaliar como é que está o meu coração. Será que meu coração tem algum problema? Será que eu tenho problema de coração? Na verdade, eu sei que você tem um problema no seu coração. Você tem um problema no seu coração e eu tenho um problema no meu coração. E é por isso que eu sei que você tem, porque eu tenho. E esse problema se chama pecado. Esse é o problema do nosso coração. É o pecado. Eu sei que a gente não gosta de falar muito sobre isso, alguns preferem falar, eu errei, cometi um engano, eu me excedi, eu esqueci, né? Eu pisei na bola, foi mal. Mas tudo isso se traduz em eu pequei. Eu pequei. Nós temos que voltar a chamar o pecado de pecado. Parar de maquiar o pecado para algo menos pesado, algo menos comprometedor, algo menos constrangedor. E voltar a entender que pecado é pecado. E o pecado, a Bíblia diz o quê? Que o pecado faz com que o nosso coração seja duro, seja egoísta, seja autocêntrico, seja mentiroso, seja frio, seja calculista, seja medroso. Tudo isso vem de um coração pecador. E nós nascemos com esse problema. Quem tem filho sabe do que eu estou falando. Você não precisa ensinar o seu filho a errar, mentir, né? A gente não ensina essas coisas, eles sabem. E o que nós precisamos não é de um remédio, gente. Nós precisamos é de um transplante. Nós precisamos de um coração novo. E remédio não resolve. Remédio é você falar, eu vou melhorar. Eu vou fazer, da próxima vez, eu prometo melhorar da próxima vez. Isso é remédio. Nós não precisamos de remédio. Nós precisamos de um transplante. Nós precisamos de um coração novo. Então eu quero recomendar para vocês o meu médico cardiologista. O nome dele é Dr. Jesus. Dr. Jesus. E o Dr. Jesus, ele é muito jóia. Ele é meu médico há 33 anos. Aliás, ele começou a ser meu médico, queria falar para vocês, foi um dia, né, Alberto? O Alberto, esse de cabelo branco aí, faz uma cena aí, Alberto. O Alberto foi tocar lá no Colégio Universitário em 1983? 83, acabei de denunciar a sua idade, né? Mas ele tinha uns 12 anos só. Né, o Alberto foi tocar, ele tinha uma banda que chamava Aspas, e naquele dia, inclusive o Paulo Wesley tocava com vocês, né? Você tocava batera, o Paulo tocava guitarra, né? E era uma banda evangelística, de rock, meio Pink Floyd. O cara antenado, hein? Deu para ver que é gente boa, né? Gosta de Pink Floyd. Aí,
eles fizeram um apelo, e naquele dia o Dr. Jesus passou a ser meu médico, e começou a fazer esse transplante no meu coração. E o Dr. Jesus é joia, sabe por quê? Ele atende em casa, ele não cobra nada, é tudo de graça, tudo pela graça. Ele não te deixa esperando. Aliás, se quiser que ele faça um transplante agora, ele faz, nesse momento. O que mais? Dr. Jesus nunca perdeu um paciente, ninguém morreu na mesa de cirurgia com ele. Ninguém. E o alvo, e o principal, é que o Dr. Jesus é especialista em transplante de coração. Ele faz o transplante completo. E ele deu uma promessa para nós lá em Ezequiel que eu acho fantástica. Eu lhes darei um coração novo. Um coração mais ou menos? Não. Coração de porco? Não. Coração novo. E um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, a desobediência, e lhes darei um coração bondoso e obediente. Alguém aqui quer esse coração? Amém? Nós precisamos desse coração. Nós precisamos desse coração. Porque sem ele a gente não consegue viver nada dessas coisas que eu tenho falado para vocês todas essas semanas. Se a gente tentar viver qualquer uma dessas coisas pelas nossas próprias forças, vai ser só legalismo, vai ser só carne boa, vai ser só sofrimento, vai ser só peso, vai ser só dor e cobrança sobre a sua vida. Para começar a viver qualquer uma dessas coisas, nós precisamos de um coração novo, um coração que só Ele pode dar. Então eu quero convidar vocês para orar, entregando o seu coração para Ele, mais uma vez, entregando e pedindo que Ele faça essa transformação enquanto nós exercitamos a nossa musculatura espiritual, enquanto nós exercitamos essa fé, essa salvação que Ele já nos deu. Exercitamos como? Abandonando o medo, entendendo que sim, Senhor, o Senhor está em mim, o Senhor age em mim, o Senhor é por mim. E eu começo a ser agradecido por tudo isso que o Senhor tem feito por mim, o Senhor tem agido em mim. E eu confesso os meus pecados, eu entrego para Ele todas as minhas mazelas, e eu volto para a palavra. Eu volto para a palavra. E eu vivo a palavra. E eu começo a servir as pessoas à minha volta enquanto eu faço isso. Então eu quero te convidar, vamos colocar em pé, vamos orar, vamos ter um tempo de entrega, um tempo de reflexão na nossa vida. O que está pegando? O que está pegando? O que você precisa confessar para o Senhor hoje? Senhor, olha para os nossos corações. Tua palavra diz, o salmista disse: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos da justiça, Senhor. Se há algo em nós, se há algo em nosso coração que está impedindo o fluir da Tua presença, está retendo o poder do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos revele, que o Senhor nos mostre. Não permita que a gente caminhe por um caminho tortuoso que não é Teu, por causa da nossa ingratidão, por causa da nossa rebeldia, Pai. Pelo contrário, ajuda-nos a voltar para Ti e a termos um coração agradecido, um coração entregue, que reconhece os Teus caminhos, que vê aquilo que o Senhor já fez e que é grato por isso. Em nome de Jesus, Pai, afugenta todo o medo que há na nossa vida, que nós possamos cada manhã nos lembrar que o Senhor está em nós, e que o Senhor está agindo em nós, e que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, nada pode nos impedir. Que nós tenhamos sempre essa convicção da Tua presença, da Tua graça nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Ajuda-nos, Pai, sempre a levarmos o lixo para fora, sempre colocarmos diante de Ti todas as nossas transgressões e recebermos de Ti o perdão que vem pela graça, que vem pelo sangue de Jesus, que foi derramado por nós. E que o Senhor possa olhar para nós e nos ver santos, santos em Cristo Jesus, santos em Cristo Jesus. E que nós possamos resplandecer essa santidade, esse brilho para as pessoas lá fora, para que o mundo Te conheça e o mundo venha Te conhecer e venha também a glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. E se você está aqui hoje, você foi convidado e você não conhece esse Jesus dessa maneira, eu quero te convidar a entregar sua vida para Ele também. Falar: Senhor, recebe o meu coração, tira esse coração de pedra, me dá um coração de carne, vem ser o Senhor e o Salvador da minha vida, vem agir na minha vida, vem transformar a minha vida, em nome de Jesus.
e que o Senhor nos dê a todos uma semana abençoada, que o Senhor resplandeça sobre nós a sua face, que o Senhor nos dê a sua paz e a sua alegria no Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.